Bom, eu sei que o áudio ficou prejudicado pelos fogos, que estão soltando. Acredito que esses fogos não sejam por conta de nenhum jogo de futebol, mas provavelmente porque já deve ter sido declarado o próximo presidente da nação. Já disse aqui que não existe salvador da pátria. Já disse aqui também que nós não podemos, claro, votar em comunistas, porque tem pautas imorais e historicamente todo o comunismo persegue a igreja e mata pastores, principalmente pastores. Então, mas também não existe salvador da pátria, tá? E a nação brasileira mergulhada no pecado do jeito que está, e as igrejas corrompidas na pregação do evangelho do jeito que estão, nós sabemos que não há como Deus abençoar uma nação assim, irmãos. Não há. Vocês escrevam o que eu estou falando. Isso aqui está sendo filmado. E depois, eu sei que muita gente pode me criticar, mas quem tiver discernimento espiritual vai entender. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Espiritualmente. É Deus quem coloca alguém na presidência de uma nação, seja democraticamente ou por qualquer outro meio. Sem a permissão de Deus, ninguém governa uma nação. E uma coisa eu sei, que Deus pune nações, ou então, melhor dizendo, disciplina nações, também por meio de maus governantes. Então o Brasil não tem tsunami, o Brasil não, pelo menos por enquanto, O Brasil não tem terremotos, pelo menos não terremotos fortes. O Brasil não tem furacões, não é verdade? Mas o Brasil tem maus governantes. E essa é uma das formas que Deus pune uma nação, para que ela busque a Deus, não para que ela busque um homem. O homem que nós temos que buscar é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se as igrejas estivessem pregando o verdadeiro evangelho até hoje, porque de 30 anos para cá elas alteraram a pregação do evangelho, a nação estaria diferente, irmãos. Porque em 30 anos a igreja evangélica ela cresceu assustadoramente. Assustou, por exemplo, a igreja católica. Mas eu pergunto a você, de 30 anos para cá, as coisas melhoraram ou pioraram? E eu me refiro à prostituição, eu me refiro à imoralidade, eu me refiro à violência, eu me refiro à corrupção. O Brasil melhorou ou piorou de 30 anos para cá? Agora a culpa não é de um partido, assim como não há um homem salvador da pátria, também não há um homem que é o culpado de tudo, é importante também esclarecer isso. A nação é culpada, e mais especificamente os pregadores são culpados. Por isso Leonard Ravenhill, um dos profetas de Deus do século XX, já partiu para a glória. Leonard Ravenhill, entre tantas coisas verdadeiras que disse, declarou: esta geração de pregadores responderá por esta geração de pecadores. Porque a partir do momento que um pregador não prega mais todo o conselho de Deus, toda a escritura sagrada, mas apenas os textos que agradam o povo para encher a igreja, esse povo deixa de ser confrontado com o pecado, a ponto de termos visto, eu não sei quantos lembram disso, num gabinete de um político com uma câmera escondida, o político evangélico fazendo a oração, agradecendo pela propina ter dado certo. Quantos lembram disso aí? Que bom que vocês lembram, porque dizem que brasileiro não tem memória, Eu não me espantaria se esse canalha ainda está na política, se ele tenha sido reeleito, não me espantaria. Mas ele foi filmado, um evangélico político, agradecendo, porque havia dado certo o esquema de corrupção que ele tinha armado, e ele tinha acabado de dividir o dinheiro ali, e fez uma oração agradecendo a Deus por ter dado certo o esquema de corrupção. Então vejam a que ponto chegou. Agora, quem é culpado disso? O pastor desse camarada, desse sujeito, que certamente nunca foi confrontado com seus pecados na igreja que ele vai. Então, se um pastor se omite a falar contra a mentira,
e batiza as pessoas sem arrependimento de pecados, aquele suposto crente vai continuar mentindo. Se ele é um corrupto, ele vai continuar se corrompendo e corrompendo outras pessoas. Se ele está na promiscuidade, ele vai continuar sendo promíscuo, e assim por diante. Então, temos que pregar toda a palavra de Deus. E o problema que está acontecendo na nação, esse absurdo que se vê de violência, de imoralidade, de corrupção, sabe, de rebeldia em família, destruição das famílias, a culpa é dos pregadores em última análise. Estou falando aqui em última análise. Eu estou indo na raiz do problema. Amém, amados? Estou indo na raiz do problema. E uma das formas do Senhor disciplinar uma nação é com maus governantes. E uma das formas do Senhor disciplinar a sua igreja, para que a sua igreja ande no caminho correto, é com perseguição. Bom, eu não creio que a nação mereça um bom governante. Portanto, se hoje um homem realmente honesto está sendo eleito presidente, não estou profetizando, ok, irmãos? Não acredito em profetismo e muito menos em, eu vou lançar maldição para alguém. Mas se realmente esse homem é tão honesto como dizem que é, o Brasil não merece esse homem como presidente. E ele vai morrer. Vão matá-lo. Tá? Podem até fazer com que pareça uma doença, como fizeram com Tancredo Neves, mas vão matá-lo. Portanto, irmãos, não se esqueçam disso. A solução está na igreja voltar a pregar o verdadeiro evangelho.